Olá, meus irmãos, uma boa noite a todos vocês. Estamos aqui mais um dia para a leitura desta palavra maravilhosa. Desculpe, estou um pouco rouco, mas creio que vai dar para cada um de vocês entenderem a palavra de Deus. Amém? Hoje iremos ler o primeiro livro de Samuel, dar continuidade, do capítulo 15 ao capítulo 21. Amém? Então, como sempre, vamos orar. Onde você estiver, feche os seus olhos, eleve os seus pensamentos ao Senhor nesta noite e vamos orar a Deus. Amém? Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, por mais um dia estarmos aqui, meu Deus, para a leitura maravilhosa dessa palavra do Senhor, ó Pai. Meu Deus, que o Teu Espírito Santo venha ter liberdade no nosso meio, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo venha ter liberdade na minha vida, meu Deus, na vida de todos aqueles que estão lendo, Pai Santo, neste momento. E que eles venham ser alcançados pelo Teu poder, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha estar preenchendo agora todo o vazio nesses corações. Preencha, ó Pai, com o poder que há no Teu Espírito Santo, ó Pai. Preencha, Pai amado, com a palavra que nós vamos ler nesta noite. E o Senhor tem liberdade, meu Deus, para nos dar discernimento e entendimento dessa palavra, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. 1 Samuel, capítulo 15. Guerra contra os amalequitas. Samuel disse a Saul: O Senhor Deus me mandou ungir você para ser rei de Israel, o povo dele. Agora escute isto, que o Senhor Todo-Poderoso diz: Ele castigará os amalequitas porque eles lutaram contra os israelitas quando estes vieram do Egito. Vá, ataque os amalequitas e destrua completamente tudo o que eles têm. Não tenha dó nem piedade. Mate todos os homens e mulheres, crianças e bebês, gado e ovelhas, camelos e jumentos. Então Saul convocou o seu exército e em Telaim fez uma contagem dos seus soldados. Havia 200.000 soldados do povo de Israel e 10.000 de Judá. Aí Saul e todos os seus soldados foram para a cidade de Amaleque e ficaram esperando escondidos no leito seco de um rio. Saul preveniu os queneus: Saiam do meio dos amalequitas para que eu não os mate junto com eles, pois vocês foram bondosos com os israelitas quando eles vieram do Egito. Então os queneus saíram, e Saul derrotou os amalequitas, desde Ávila até Sur, a leste do Egito. Prendeu Agag, o rei dos amalequitas, porém matou todo o povo. Saul e os seus soldados não mataram Agag. Também não mataram as melhores ovelhas, os melhores touros, bezerros e carneiros e tudo o mais que era de bom. Mas destruíram tudo o que era imprestável e sem valor. Saul é rejeitado como rei. O Senhor Deus falou com Samuel: Eu estou arrependido de ter feito Saul rei, pois ele me abandonou e desobedeceu às minhas ordens. Mais uma vez, irmãos, a colheita da desobediência. Como eu sempre tenho focado aqui, falado para vocês sobre a obediência a Deus. Samuel ficou triste com isso e a noite inteira orou em voz bem alta a Deus, o Senhor, em favor de Saul. Na manhã seguinte, bem cedo, ele saiu para procurar Saul. Soube que ele tinha ido para a cidade de Carmelo, onde havia construído um monumento em honra de si mesmo, e que depois tinha seguido para Gilgal. Samuel encontrou Saul e este o cumprimentou, dizendo: Que o Senhor Deus o abençoe, Samuel. Eu obedeci às ordens do Senhor. E Samuel perguntou: Então por que é que estou ouvindo o mugido de gado e o berro de ovelhas? Saul respondeu: Os meus soldados os tomaram dos amalequitas. Pegaram as melhores ovelhas e o melhor gado para oferecer como sacrifício ao Senhor, o Deus de você. E destruímos completamente o resto. Espere, interrompeu Samuel. Eu vou lhe contar o que o Senhor Deus me disse na noite passada. Fale, disse Saul. E Samuel continuou: Você pode pensar que é uma pessoa sem importância, mas é o líder das tribos de Israel. O Senhor Deus o ungiu como rei do povo de Israel e mandou que você fosse e destruísse os amalequitas, essa gente má, e disse para você lutar até acabar com eles. Então por que é que você não obedeceu?
Por que é que você teve pressa de ficar com as coisas do inimigo, fazendo assim uma coisa que para Deus é errada? Mas eu obedeci a Deus o Senhor, respondeu Saul. Saí como ele me ordenou, trouxe o rei Agag e matei todos os amalequitas. Porém os meus soldados não mataram o melhor gado e as melhores ovelhas que estavam condenados à destruição. Em vez disso, eles o trouxeram aqui para Gilgal, a fim de os oferecer como sacrifício ao Senhor, o Deus de você. Samuel respondeu: o que é que o Senhor Deus prefere? Obediência ou oferta de sacrifícios? É melhor obedecer a Deus do que oferecer-lhe em sacrifício as melhores ovelhas. Olha isso, irmãos. Deus cobra de nós obediência. Aleluias. A revolta contra o Senhor é tão grave como a feitiçaria. E o orgulho é pecado, como é pecado a idolatria. O Senhor o rejeitou como rei, porque você rejeitou as ordens dele. Eu pequei, respondeu Saul. Desobedeci às ordens de Deus, o Senhor, e às instruções que você deu. Fiquei com medo do povo e fiz o que eles queriam. Mas agora, Samuel, eu peço que perdoe o meu pecado e volte comigo para que eu possa adorar o Senhor. Eu não voltarei com você, respondeu Samuel. Você rejeitou as ordens de Deus, o Senhor, e por isso ele também o rejeitou como rei de Israel. Então Samuel virou-se para sair, mas Saul o segurou pela barra da capa, e ela se rasgou. E Samuel disse: hoje Deus rasgou das suas mãos o reino de Israel e o deu a alguém que é melhor do que você. O glorioso Deus de Israel não mente, nem muda de ideia. Ele não é um ser humano e por isso não se arrepende. Eu pequei, repetiu Saul, mas pelo menos me respeite na frente dos líderes e do povo de Israel. Volte comigo para que eu possa adorar o Senhor, seu Deus. Então Samuel voltou com ele e Saul adorou a Deus, o Senhor. E Samuel ordenou: tragam aqui o rei Agag. Tremendo de medo, Agag foi até o lugar onde Saul estava e disse: como é amargo morrer. Samuel me disse: assim como a sua espada fez muitas mães ficarem sem filhos, agora também a sua mãe vai ficar sem o seu filho. Em seguida Samuel cortou Agag em pedaços, em Gilgal, em frente do altar. Aí Samuel foi para Ramá, e Saul voltou para sua casa em Gibeá. E nunca mais Samuel tornou a ver Saul, mas ficou com muita pena dele. E o Senhor Deus se arrependeu de ter colocado Saul como rei de Israel. Capítulo 16. Davi é ungido rei. O Senhor Deus disse a Samuel: até quando você vai continuar a ter pena de Saul? Eu não quero mais que ele seja rei de Israel. Encha um chifre com azeite e leve com você. Depois vá a Belém, até a casa de um homem chamado Jessé, pois eu escolhi um dos filhos dele para ser rei. Como posso fazer isso? Respondeu Samuel. Se Saul souber disso, ele me mata. O Senhor Deus respondeu: leve um bezerro e diga que você foi lá para oferecer o sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e depois eu lhe digo o que fazer. Você ungirá como rei aquele que eu indicar. Meus irmãos, vou fechar a janela aqui rapidinho. Samuel fez o que o Senhor Deus havia mandado e foi a Belém. Quando chegou lá, os líderes da cidade foram tremendo encontrá-lo e perguntaram: a sua visita é de paz? Sim, respondeu ele. Eu vim oferecer um sacrifício a Deus. Purifiquem-se e venham comigo. Ele mandou que Jessé e os seus filhos se purificassem e os convidou para o sacrifício. Quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe, um dos filhos de Jessé, e pensou: este homem que está aqui na presença de Deus, o Senhor, certamente é aquele que o Senhor escolheu. Mas o Senhor disse: não se impressione com a aparência nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei porque não o julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Aleluias.
Deus não olha a aparência, irmãos, como nós olhamos o interior. Deus olha o interior da pessoa. Deus conhece a pessoa lá dentro, do mais profundo do coração. Aleluias. Nós que temos esse defeito de olhar, de julgar as pessoas pela aparência, mas Deus não. Então Jessé chamou seu filho Abinadab e o levou a Samuel. Mas Samuel disse: este também não foi escolhido pelo Senhor. Aí Jessé trouxe seu filho Simeia. E Samuel disse: o Senhor Deus também não escolheu este. Assim Jessé apresentou a Samuel 7 dos seus filhos. E Samuel disse: o Senhor Deus não escolheu nenhum destes. E perguntou a Jessé: você não tem mais nenhum filho? Jessé respondeu: tenho mais um, o caçula, mas ele está fora, tomando conta das ovelhas. Então mande chamá-lo, disse Samuel. Nós não vamos oferecer o sacrifício enquanto ele não vier. Aí Jessé mandou buscá-lo. Era um belo rapaz, saudável e de olhos brilhantes. E o Senhor disse a Samuel: é este mesmo, unja-o. Samuel pegou o chifre cheio de azeite e ungiu Davi na frente dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor dominou Davi, e daquele dia em diante ficou com ele. E Samuel voltou para Ramá. Aleluias. E Davi. Glória a Deus. Quem Deus escolhe, irmãos, pode criticar, pode falar, pode levantar contra, pode levantar as pessoas, mas Deus sempre faz a obra. Quando Deus escolhe, não tem como correr. Amém? E Deus está te escolhendo nesta noite, meu irmão. Vem para os braços do Senhor. Davi e Saul. O Espírito do Senhor saiu de Saul e um espírito mau mandado por Deus começou a atormentá-lo. Então os empregados de Saul lhe disseram: sabemos que um espírito mau mandado por Deus está atormentando o Senhor. Mande e nós iremos procurar um homem que sabe tocar lira. Assim, quando o espírito mau vier sobre o Senhor, o homem tocará a lira, e o Senhor ficará bom de novo. E Saul ordenou: procurem um homem que toque bem lira, e o tragam aqui. Um dos empregados respondeu: Jessé da cidade de Belém tem um filho que é bom músico. Ele também é valente, bom soldado, fala bem, tem boa aparência, e o Senhor Deus está com ele. Aí Saul enviou mensageiros com este recado para Jessé: mande-me o seu filho Davi, aquele que toma conta das ovelhas. Então Jessé mandou Davi a Saul, e Davi levou de presente um odre cheio de vinho, um cabrito e um jumento carregado de pão. Davi foi e ficou trabalhando para Saul. Este gostou muito de Davi e o escolheu para carregar as suas armas. E mandou a seguinte mensagem a Jessé: eu gosto de Davi, deixe que ele fique aqui a meu serviço. Daí em diante, toda vez que o espírito mau mandado por Deus vinha sobre Saul, Davi pegava a sua lira e tocava. O espírito mau saía de Saul e ele se sentia melhor e ficava bom novamente. Aleluia, irmãos. Por meio do instrumento que Davi tocava, o espírito mau saía. Aleluias. Glória a Deus. Deus habita no meio dos louvores, meus irmãos. Golias desafia os israelitas. Capítulo 17. Os filisteus se reuniram para lutar em Socó, uma cidade de Judá. Acamparam num lugar chamado Fronteira Sangrenta, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas se juntaram, acamparam no Vale do Carvalho e se prepararam para lutar contra os filisteus. Os filisteus pararam num monte que ficava de um lado do vale, e os israelitas ficaram no monte do outro lado. Um homem chamado Golias, da cidade de Gate, saiu do acampamento filisteu para desafiar os israelitas. Ele tinha quase 3 metros de altura e usava um capacete de bronze e uma armadura também de bronze, que pesava uns 60 quilos. As pernas estavam protegidas por caneleiras de bronze, e ele carregava nos ombros um dardo, também de bronze. A lança dele era enorme, muito grossa e pesada. A ponta era de ferro e pesava mais ou menos 7 quilos. Na frente dele ia um soldado carregando o seu escudo. Golias veio, parou e gritou para os israelitas:
Por que é que vocês estão aí em posição de combate? Eu sou filisteu, e vocês são escravos de Saul. Escolham um dos seus homens para lutar comigo. Se ele vencer e me matar, nós seremos escravos de vocês. Mas se eu vencer e matá-lo, vocês serão nossos escravos. Eu desafio agora o exército israelita. Mandem alguém para lutar comigo. Quando Saul e seus soldados ouviram isso, ficaram apavorados. Davi no acampamento de Saul. Davi era filho de Jessé, do povoado de Efrata, que ficava perto de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos. No tempo em que Saul era rei, Jessé já estava bem idoso. Os seus 3 filhos mais velhos tinham ido com Saul para a guerra. O primeiro se chamava Eliabe, o segundo Abinadab e o terceiro Simeia. Davi era o filho mais novo. Enquanto seus 3 irmãos mais velhos ficavam com Saul, Davi ia ao acampamento de Saul e voltava a Belém para tomar conta das ovelhas do seu pai. Durante 40 dias, Golias desafiou os israelitas todas as manhãs e todas as tardes. Um dia Jessé disse a Davi: pegue 10 quilos de trigo torrado e estes 10 pães e vá depressa levar para os seus irmãos no acampamento. Leve também estes 10 queijos ao comandante. Veja como seus irmãos estão passando e traga uma prova de que você os viu e de que eles estão bem. Os seus irmãos, o rei Saul e todos os outros soldados israelitas estão no Vale do Carvalho, lutando contra os filisteus. Na manhã seguinte, Davi se levantou cedo, deixou alguém encarregado das ovelhas, pegou os mantimentos e foi, como Jessé havia mandado. Ele chegou ao acampamento justamente na hora em que os israelitas, soltando o seu grito de guerra, estavam saindo a fim de se alinhar para a batalha. O exército dos filisteus e o exército dos israelitas tomaram posição de combate, um deles de frente para o outro. Davi deixou as coisas como oficial encarregado da bagagem e correu para a frente da batalha. Chegou perto dos seus irmãos e perguntou se estavam bem. Enquanto Davi estava falando com eles, Golias avançou e desafiou os israelitas, como já havia feito antes. E Davi escutou quando os israelitas viram Golias, fugiram apavorados. E eles diziam: olhem para ele, escutem o seu desafio. Quem matar esse filisteu receberá uma grande recompensa. O rei lhe dará muitas riquezas, lhe dará sua filha em casamento, e a filha do seu pai nunca mais vai ter de pagar nenhum imposto. Então Davi perguntou aos soldados que estavam perto dele: o que ganhará o homem que matar esse filisteu e livrar Israel dessa vergonha? Afinal de contas, quem é esse filisteu pagão para desafiar o exército de Deus? Olha a ousadia de Davi, irmãos. Aqui a coisa já muda. Quando a pessoa vai olhando para o tamanho do seu Deus e não para o tamanho do seu inimigo, a batalha é diferente, meus irmãos. A vitória é certa. Aí eles lhe contaram o que ganharia quem matasse Golias. Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouviu-o conversando com os soldados. Então ficou zangado e disse: o que é que você está fazendo aqui? Quem é que está tomando conta das suas ovelhas no deserto? Seu convencido, você veio aqui só para ver a batalha? O que foi que eu fiz agora? Perguntou Davi. Será que não posso nem fazer uma pergunta? Então Davi fez a mesma pergunta a outro soldado e ouviu a mesma resposta. Alguns soldados ouviram o que Davi tinha dito e contaram a Saul. Então ele mandou chamar Davi. Davi chegou e disse a Saul: meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse filisteu. Eu vou lutar contra ele. Mas Saul respondeu: você não pode lutar contra esse filisteu. Você não passa de um rapazinho e ele tem sido soldado a vida inteira. Meu senhor, disse Davi, eu tomo conta das ovelhas do meu pai. Quando um leão ou um urso carrega uma ovelha, eu vou atrás dele, ataco e tomo a ovelha. Se o leão ou o urso me ataca, eu o agarro pelo pescoço e o golpeio até matá-lo. Tenho matado leões e ursos, e vou fazer o mesmo com este filisteu pagão, que desafiou o exército do Deus vivo. Eita Deus, aleluia, Davi era valente. Como nós também temos que ser, meus irmãos, valentes, porque o poder não vem de nós, e Davi sabia disso.
Davi não colocava a sua força na batalha. Ele lutava em nome de Deus, em nome do Deus vivo, do Deus todo-poderoso, do Deus que nunca perde batalhas, o Deus do impossível, o Deus que tudo pode fazer na minha vida e na sua vida, meus irmãos. É nesse nome que Davi lutava. O Senhor Deus me salvou dos leões e dos ursos, e me salvará também desses filisteus. Está vendo, irmãos? A confiança de Davi não era nele mesmo. A confiança de Davi não era no exército de Israel. A confiança de Davi era em Deus. A confiança de Davi, o coração dele estava firmado em Deus, que é grandioso. Pois bem, respondeu Saul, vá, e que o Senhor Deus esteja com você. Então deu a sua própria armadura para Davi usar. Pôs um capacete de bronze na cabeça dele e lhe deu uma couraça para vestir. Davi prendeu a espada de Saul num cinto sobre a armadura e tentou andar, mas não conseguiu, porque não estava acostumado a usar essas coisas. Aí disse a Saul, não consigo andar com tudo isto, pois não estou acostumado. Então Davi tirou tudo, pegou o seu bastão, escolheu 5 pedras lisas no ribeirão e pôs na sua sacola. Pegou também a sua funda e saiu para enfrentar Golias. Meus irmãos, você sabe por que a armadura não serviu em Davi? Porque, meus irmãos, a armadura de covarde não serve em gente ousada. Aleluias! Davi era ousado, Davi tinha ousadia. E Saul era covarde, não tinha coragem de enfrentar o inimigo. Então Saul queria colocar a armadura dele em Davi. Por isso não serve, meus irmãos. A armadura de quem é covarde não serve naquele que tem ousadia. Então, meus irmãos, sempre que você for para um lugar de batalha, sempre que você for batalhar no nome de Deus para vencer as batalhas, você vai com a força de Deus. Os covardes vão tentar colocar as armaduras deles em você. Eles vão falar, olha, você não vai conseguir. Eu fui até lá e não consegui. Eu já tentei e não consegui, mas não aceite as pessoas falarem isso para você. Assim como Saul tentou colocar a armadura dele em Davi, que era de covarde, e Davi era ousado, as pessoas também vão querer colocar as vestimentas delas em você. Vestimentas de medo, vestimentas de não vai, você não vai conseguir. Vestimentas de olhe, não saia de onde você está, continue aí na sua zona de conforto, não saia daí, não vai para a batalha. É esse tipo de armadura que as pessoas vão tentar colocar em você. Mas eu te falo nessa noite, irmãos, não aceite as pessoas covardes colocarem armaduras em você. Quando Deus te manda ir para a batalha, só vai. Porque quando Deus manda, a vitória é certa. Aleluias! Davi mata Golias. Golias, o filisteu, começou a caminhar na direção de Davi. O ajudante que carregava as suas armas ia na frente. Quando chegou perto de Davi, Golias olhou bem para ele e começou a caçoar, porque Davi não passava de um rapaz bonito e de boa aparência. Aí disse a Davi, para que esse bastão? Você pensa que eu sou algum cachorro? Em seguida rogou a maldição dos seus deuses sobre Davi, e o desafiou dizendo, venha que eu darei o seu corpo para as aves e os animais comerem. Davi respondeu, você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos israelitas, que você desafiou. Hoje mesmo o Senhor Deus entregará você nas minhas mãos. Eu o vencerei e cortarei a sua cabeça, e darei os corpos dos soldados filisteus para as aves e os animais comerem. Então o mundo inteiro saberá que o povo de Israel tem um Deus. E todos aqui verão que ele não precisa de espadas ou de lanças para salvar o seu povo. Ele é vitorioso na batalha e entregará todos vocês nas nossas mãos. Aleluia, meus irmãos. Olha isso, não precisa nem de eu ler de novo. Eu creio que você já percebeu o que Deus faz quando Ele nos manda para a batalha. Quando Deus nos manda batalhar, guerrear, a batalha, meus irmãos, já é certa. Se você obedecer e fazer do jeito que Deus mandar. Aleluias. Olha o que Davi disse. Você vem contra mim com espada e lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor
Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos israelitas. Aleluia, irmãos, é nesse nome que nós temos que lutar. É nesse nome que nós arranjamos a nossa força. É nesse nome que buscamos e temos que buscar todos os dias. Porque é Ele que nos dá a vitória em meio às batalhas contra os Golias da nossa vida. Contra os gigantes da nossa vida, nós temos que mostrar para esse gigante o tamanho do nosso Deus. Nós não temos que olhar para o tamanho do nosso problema. Nós temos que mostrar ao nosso problema o tamanho do nosso Deus, o Deus do impossível, o Deus que faz todas as coisas, meus irmãos. Aleluias! Então Golias começou novamente a caminhar na direção de Davi. E Davi correu rápido na direção da linha de batalha dos filisteus para lutar contra ele. Enfiou a mão na sua sacola, pegou uma pedra e com a funda a atirou em Golias. A pedra entrou na testa de Golias e ele caiu de cara no chão. Então Davi correu, ficou de pé sobre Golias, tirou a espada dele da bainha e o matou, cortando com ela a cabeça dele. E assim Davi venceu Golias e o matou apenas com uma pedra. Quando os filisteus viram que o seu herói estava morto, fugiram. Aí os soldados de Israel e de Judá correram atrás deles, gritando, e os perseguiram até a cidade de Gate e até os portões de Ecrom. Os filisteus caíram feridos pela estrada de Saaraim, até Gate e Ecrom. Os israelitas voltaram da perseguição aos filisteus e levaram as coisas do acampamento deles. Davi pegou a cabeça de Golias e a levou para Jerusalém. Porém, as armas de Golias ele guardou na sua própria barraca. Davi é apresentado a Saul. Quando Saul viu Davi saindo para lutar com Golias, perguntou a Abner, o comandante do seu exército: Abner, quem é aquele rapaz? Meu senhor, juro pela sua vida que não sei. Respondeu Abner. Então vá e procure saber, disse Saul. Assim, quando Davi voltou para o acampamento, depois de matar Golias, Abner o levou a Saul. Davi ainda estava carregando a cabeça de Golias. Saul perguntou: Rapaz, quem é você? Sou filho do seu criado Jessé, da cidade de Belém, respondeu Davi. Capítulo 18. Saul e Davi terminaram a sua conversa. Jonatas, filho de Saul, começou a sentir uma profunda amizade por Davi e veio a amá-lo como a si mesmo. Daquele dia em diante, Saul levou Davi para sua casa e não deixou que voltasse para a casa do seu pai. Jonatas e Davi fizeram um juramento de amizade, pois Jonatas tinha grande amor por Davi. Ele tirou a capa que estava usando e a deu a Davi. Deu também a sua túnica militar, a espada, o arco e o cinto. Davi saiu-se bem em todos os lugares aonde Saul o enviou. Então Saul promoveu a comandante do seu exército, e isso agradou a todo o exército, inclusive aos outros oficiais. A inveja de Saul. Inveja, meus irmãos, um sentimento que destrói muitas coisas, destrói ministérios, destrói amizades, destrói várias e várias coisas. Então, ore e repreenda para que esse sentimento nunca venha tomar conta do seu coração. Amém? Quando os soldados estavam voltando para casa depois de Davi ter matado Golias, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram para encontrar o rei Saul. Elas cantavam canções alegres, dançavam e tocavam pandeiro e lira. Alegravam-se e cantavam assim: Saul matou 1000, Davi matou 10.000. E Saul não gostou disso, ficou muito zangado e disse: Para mim as mulheres deram 1000, mas para Davi deram 10.000. A única coisa que está faltando agora é ele ser rei. E desse dia em diante Saul começou a ter ciúme de Davi e a desconfiar dele. No dia seguinte, um espírito mau mandado por Deus dominou Saul, e ele começou a agir como louco dentro de casa. Davi estava tocando lira, como fazia todos os dias, e Saul estava segurando uma lança. Então Saul pensou assim: vou espetar Davi na parede, e atirou a aliança contra ele 2 vezes. Atirou a lança contra ele 2 vezes. Porém, nas 2 vezes Davi se desviou. O Senhor estava com Davi e havia abandonado Saul. Por isso Saul tinha medo de Davi.
Então Saul o afastou de si, pondo-o como oficial comandante de 1000 homens. Davi comandava os seus soldados na batalha, e tudo o que fazia dava certo, pois o Senhor estava com ele. Saul viu o sucesso de Davi e ficou ainda com mais medo dele. Mas em Israel e em Judá, todos amavam Davi porque ele era um líder corajoso. Jesus, meus irmãos, Deus precisa de líderes corajosos. Aleluias. Davi casa com a filha de Saul. Então Saul disse a Davi: aqui está Merabe, a minha filha mais velha. Eu a darei em casamento a você, com a condição de que você me sirva como soldado valente e fiel e lute nas batalhas de Deus o Senhor. Saul pensava que desta maneira os filisteus matariam Davi e assim não teria ele mesmo de fazer isso. Davi respondeu: quem sou eu e quem é a minha família em Israel para que eu seja genro do rei? Mas quando chegou a época de Merabe ser dada em casamento a Davi, ela foi dada a um homem chamado Adriel, da cidade de Meola. Porém Mical, a outra filha de Saul, apaixonou-se por Davi. E quando Saul soube disso, ficou contente. Ele pensou: vou dar Mical em casamento a Davi, e ela servirá como uma armadilha para que ele seja morto pelos filisteus. Então, pela segunda vez, Saul disse a Davi: você será meu genro. Ele mandou que os seus oficiais conversassem em particular com Davi e disseram a ele: o rei e todos os oficiais gostam de você. Esta é uma boa ocasião para você casar com a filha dele. Então eles falaram com Davi e ele respondeu: ser genro do rei é uma honra grande demais para uma pessoa pobre e sem valor como eu. Os oficiais contaram a Saul o que Davi tinha dito, e ele ordenou que dissessem o seguinte a Davi: tudo o que o rei quer de você em pagamento pela noiva são os prepúcios de 100 filisteus mortos, como vingança contra os inimigos dele. Saul tinha planejado isso porque assim Davi seria morto pelos filisteus. Os oficiais contaram a Davi o que Saul tinha dito, e ele ficou entusiasmado com a ideia de ser genro do rei. Antes do dia marcado para o casamento, Davi e os seus soldados foram e mataram 200 filisteus. Aí Davi levou ao rei os prepúcios dos filisteus mortos e os contou na presença dele, para que assim se tornasse seu genro. Então Saul deu a sua filha Mical em casamento a Davi. Saul viu e reconheceu que o Senhor estava com Davi e que a sua filha Mical o amava. Por isso ficou com mais medo ainda de Davi e pelo resto da sua vida foi seu inimigo. Todas as vezes que os exércitos filisteus saíam para lutar, Davi conseguia mais vitórias do que todos os outros oficiais de Saul e assim ficou muito famoso. Saul persegue Davi, capítulo 19. Saul contou ao seu filho Jonatas e a todos os seus oficiais que ele planejava matar Davi. Mas Jonatas era muito amigo de Davi e por isso lhe disse: o meu pai está planejando matar você. Amanhã cedo, tenha cuidado. Esconda-se em algum lugar secreto e fique lá. Eu vou esperar pelo meu pai no campo em que você estiver escondido e vou falar com ele a seu respeito. Se descobrir alguma coisa, eu aviso você. Então Jonatas elogiou Davi para Saul e disse: meu pai, não faça nenhum mal ao seu servidor Davi, pois ele nunca lhe fez nenhum mal. Pelo contrário, tudo o que ele tem feito tem ajudado bastante o Senhor. Ele arriscou a própria vida quando matou Golias, e por meio dele o Senhor Deus conquistou uma grande vitória para o Israel. O Senhor mesmo viu isso e ficou contente. Então por que o Senhor, meu pai, faria mal a um homem inocente matando Davi sem nenhuma razão? Saul atendeu o pedido de Jonatas e jurou em nome do Senhor, o Deus vivo, que Davi não seria morto. Então Jonatas chamou Davi e lhe contou tudo. Aí o levou a Saul e Davi continuou a servir o rei como antes. E novamente houve guerra contra os filisteus. Davi os atacou e derrotou tão completamente que eles fugiram. Um dia um espírito mau mandado pelo Senhor dominou Saul.
Ele estava sentado em casa com a lança na mão, e Davi estava ali tocando lira. Saul tentou espetar Davi na parede com a sua lança, mas ele se desviou e a lança ficou fincada na parede. Então Davi correu e escapou. Naquela mesma noite, Saul mandou alguns homens vigiarem a casa de Davi, para o matarem na manhã seguinte. Mical, a mulher de Davi, o avisou: se você não fugir esta noite, amanhã estará morto. Ela desceu Davi por uma janela e ele correu e escapou. Então Mical pegou o ídolo protetor do lar e o deitou na cama. Pôs uma almofada feita de pelo de cabra na cabeça dele e o cobriu. Quando os homens de Saul foram pegar Davi, Mical disse que ela estava doente, mas Saul mandou que voltassem lá e que eles mesmos vissem Davi. Tragam Davi aqui na sua cama. Tragam Davi aqui na sua cama, e eu o matarei, disse Saul. Eles entraram e acharam o ídolo do lar na cama, e a almofada de pelo de cabra na cabeça dele. Então Saul perguntou a Mical: por que você me enganou assim e deixou meu inimigo escapar? Ela respondeu: ele disse que me mataria se eu não o ajudasse a fugir. Davi escapou, foi para Ramá e contou a Samuel tudo o que Saul tinha feito contra ele. Depois ele e Samuel foram para a casa dos profetas e ficaram lá. Saul ficou sabendo que Davi estava na casa dos profetas em Ramá e mandou alguns homens lá para prendê-lo. Quando eles chegaram, viram um grupo de profetas profetizando, e Samuel era o líder. Então o Espírito de Deus dominou os homens de Saul, e eles também começaram a profetizar. Quando Saul soube disso, mandou mais mensageiros, e eles também começaram a profetizar. Então mandou mensageiros pela terceira vez, e aconteceu a mesma coisa. Aí o próprio Saul foi a Ramá. Quando chegou a um poço grande na cidade de Seco, perguntou onde estavam Samuel e Davi. E lhe disseram que eles estavam na casa dos profetas. Enquanto Saul estava indo para lá, o Espírito de Deus o dominou também, e ele foi profetizando por todo o caminho, até chegar à casa dos profetas. Lá tirou a roupa e profetizou na presença de Samuel. E ficou deitado no chão, nu, o dia inteiro e a noite inteira. E foi assim que surgiu o seguinte ditado: será que Saul também virou profeta? Jonatas ajuda Davi, capítulo 20. Então Davi fugiu da casa dos profetas em Ramá, foi até o lugar onde Jonatas estava e disse: o que foi que eu fiz? Qual foi o meu crime? Que mal fiz eu ao seu pai para ele querer me matar? Jonatas respondeu: que Deus não permita que você morra. O meu pai me conta tudo o que faz, seja importante ou não. Ele não esconderia isso de mim. Isso não é bem assim. Mas Davi respondeu: o seu pai sabe muito bem o quanto você gosta de mim. Por isso resolveu não deixar que você fique sabendo dos planos dele, para você não sofrer muito. Eu juro pela sua vida e pela vida de Deus, o Senhor, que estou bem perto da morte. O que você quer que eu faça? Perguntou Jonatas. Davi respondeu: amanhã é a festa da lua nova, e eu deveria ir sem falta ao jantar do rei. Mas se você deixar, eu irei me esconder no campo até depois de amanhã à noite. Se o seu pai notar que eu não estou à mesa, diga que eu pedi a você para me deixar ir com urgência a Belém, pois está na época de toda a minha família oferecer lá o sacrifício anual. Se ele disser está bem, eu estarei salvo. Mas se ele ficar com raiva, então você ficará sabendo que ele está com más intenções. Peço que vocês me façam este favor e cumpra assim. Peço que você me faça este favor e cumpra assim a promessa sagrada que me fez. Porém, se eu sou o culpado, mate-me, você mesmo. Por que deixar o seu pai fazer isso? Nem pense numa coisa dessas, respondeu Jonatas. Se eu soubesse que o meu pai estava mesmo resolvido a acabar com você, achava que eu não avisaria? Então Davi perguntou: e se o seu pai responder com raiva, quem vai me avisar? Jonatas respondeu: venha comigo, vamos até o campo. Eles foram. E Jonatas disse a Davi:
Que o Senhor, o Deus de Israel, seja a nossa testemunha. Amanhã e depois de amanhã, a esta hora, eu vou fazer algumas perguntas ao meu pai. Se a intenção dele para com você for boa, eu lhe mandarei dizer. Mas se ele tiver a intenção de fazer alguma coisa contra você, que o Senhor Deus me mate se eu não enviar uma mensagem a você e não deixá-lo ir embora são e salvo. Que o Senhor esteja com você, assim como esteve com o meu pai. E agora, se eu continuar vivo, cumpra a sua promessa sagrada e seja fiel a mim. Mas se eu morrer, trate sempre a minha filha com bondade, a minha família com bondade. E quando o Senhor destruir completamente todos os nossos inimigos, que nós não quebremos a promessa que fizemos um ao outro. Se você a quebrar, Deus o castigará. Novamente Jonas fez um juramento de amizade a Davi, pois ele amava Davi como a si mesmo. E disse a Davi: amanhã é a festa da lua nova, e se você não estiver lá, a sua falta será notada. Depois de manhã, a sua falta será notada ainda mais. Assim, vá para o lugar onde você se escondeu da outra vez e fique atrás do monte de pedras que há ali. Então eu atirarei 3 flechas como se o monte de pedras fosse um alvo. Aí direi ao meu empregado para ir buscá-las. Se eu disser a ele: olhe, as flechas estão para cá de você, pegue-as. Isso quer dizer que tudo está bem e você pode sair. Eu juro por Deus o Senhor que nesse caso você não estará em perigo. Mas se disser a ele: as flechas estão mais para lá de você, então fuja, pois o Senhor estará mandando que você vá. Quando a promessa que fizemos um ao outro, o Senhor Deus nos ajudará a cumpri-la para sempre. Então Davi se escondeu no campo. O rei Saul chegou para a festa da lua nova e sentou-se para comer no lugar de costume, perto da parede. Abner sentou-se ao lado de Saul, e Jonatas na sua frente, mas o lugar de Davi ficou vazio. Naquele dia Saul não disse nada porque pensou: deve ter acontecido alguma coisa com ele, e de certo ele não passou pela cerimônia de purificação. No dia seguinte, o segundo dia da festa da lua nova, o lugar de Davi continuava desocupado. Aí Saul perguntou a Jonatas: por que Davi não veio comer nem ontem nem hoje? Jonatas respondeu: ele me pediu licença para ir a Belém. Ele me disse: deixe-me ir a Belém porque a minha família está lá, fazendo a festa do sacrifício. E o meu irmão mandou que eu também fosse. Se você é o meu amigo, deixe que eu vá ver os meus parentes. E Jonatas continuou: é por isso que ele não está no seu lugar à mesa. Então Saul ficou muito zangado com Jonatas e disse: seu filho de uma mulher à toa. Agora eu sei que você passou para o lado de Davi, trazendo desonra para você e para sua mãe. Enquanto Davi for vivo, você não será rei deste país. Vá agora e traga-o aqui, porque é preciso que ele morra. Por que é que ele deve morrer? Perguntou Jonatas. O que foi que ele fez? Então Saul atirou a sua lança contra Jonatas para matá-lo. E assim Jonatas compreendeu que o seu pai estava mesmo resolvido a matar Davi. Jonatas levantou-se furioso da mesa e não comeu nada naquele dia, o segundo dia da festa da lua nova. Ele estava muito sentido porque Saul tinha insultado Davi. Na manhã seguinte, ele foi ao campo a fim de encontrar Davi, como tinham combinado. Levou consigo um rapazinho e disse: corra e vai buscar as flechas que eu atirar. O rapaz correu e Jonatas atirou uma flecha que passou além dele. Quando o rapaz chegou ao lugar onde a flecha tinha caído, Jonatas gritou: a flecha caiu mais para lá de você. Não fique aí parado. Ande logo. O rapaz pegou as flechas e voltou para perto do seu patrão. Não sabendo o que queria dizer tudo aquilo, somente Jonatas e Davi sabiam. Aí Jonatas entregou as suas armas ao rapaz e mandou que a levasse de volta para a cidade. Depois que o rapaz foi embora, Davi saiu de trás do monte de pedras, jogou-se no chão e encostou o rosto na terra 3 vezes. Então eles se beijaram chorando, e a tristeza de Davi era maior do que a de Jonatas. Jonatas disse a Davi: Deus esteja com você. O Senhor Deus fará com que você e os
seus descendentes e os meus cumpramos sempre a promessa sagrada que nós fizemos um ao outro. Então Davi partiu e Jonatas voltou para a cidade. Davi foge de Saul, capítulo 21. Davi foi falar com o sacerdote Aimeleque, em Nobe. O sacerdote saiu tremendo para se encontrar com Davi e disse: por que é que você veio aqui sozinho? Davi respondeu: estou aqui a serviço do rei. Ele ordenou que eu não deixasse ninguém saber o que ele me mandou fazer. Por isso, mandei que os meus soldados fossem encontrar-se comigo em um certo lugar. Agora diga, o que é que você tem para comer? Me dê uns 5 pães ou qualquer outra coisa que você tiver. O sacerdote disse: eu não tenho pão comum, só pão sagrado. Você pode levá-lo se é que já faz algum tempo que os seus soldados não tiveram relações sexuais. Davi respondeu: claro que não tiveram. Nós não estivemos com nenhuma mulher. Os meus homens sempre se mantêm puros quando saímos em missão comum. Quanto mais agora que estamos em missão especial. Então o sacerdote deu a Davi os pães sagrados, porque ele só tinha os pães que haviam sido oferecidos a Deus, o Senhor. Esses pães tinham sido tirados da mesa sagrada e trocados por pães frescos. Acontece que Doeg, o edomita, que era o chefe dos pastores de Saul, estava ali naquele dia porque tinha de cumprir um dever religioso. Davi disse a Aimeleque: você tem uma espada ou uma lança para me dar? Eu não trouxe a minha espada nem a outra arma. Por causa dos homens do rei, eu saí com muita pressa. Aimeleque respondeu: tenho a espada de Golias, o filisteu, que você matou no vale do Carvalho. Ele está atrás do manto sacerdotal, enrolada num pano. Leve-a se quiser. É a única arma que há aqui. Davi disse: não existe espada melhor do que essa. Pode me dar. Então Davi saiu fugindo de Saul e foi procurar Aquis, o governador da cidade de Gate. As autoridades da cidade disseram a Aquis: não há dúvida de que este é Davi, o rei da terra de Israel. A respeito dele, as mulheres cantavam enquanto dançavam. Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Davi assustou-se com as palavras deles e ficou com muito medo de Aquis. Então, na frente de todos eles, fez de conta que estava louco. Quando tentaram segurá-lo, ele começou a agir como doido, rabiscava os portões da cidade e deixava escorrer saliva pela boca. Então Aquis disse aos seus oficiais: então o homem está louco? Por que o trouxeram para cá? Será que já não tenho bastantes problemas? Será que já não tenho bastantes loucos em volta de mim? Por que trazem outro doido para a minha própria casa, a fim de me aborrecer com as suas loucuras? Amém, meus irmãos? Terminamos a leitura de hoje. Amanhã daremos continuação, daremos continuidade amanhã. Esse livro é maravilhoso. Aqui estamos conhecendo Davi. Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, aleluias. Oh, glórias a Deus. Então, meus irmãos, fique atento na palavra, extraia lições da palavra, o que está te ensinando, o que pode mudar na sua vida essas palavras. Eu creio que pode mudar na minha, que pode mudar na sua, que agregue em nossas vidas essa palavra. Em nome de Jesus. Davi, ele nos inspira, amém? Porque ele era um homem inspirado por Deus, ele era um homem cheio de Deus. Então, ele nos inspira também a fazer a obra de Deus. Davi era obediente, amém? E vemos aqui, por conta de um sentimento de inveja que brotou, que nasceu ali no coração de Saul, ele sempre queria matar Davi. Ele tentou também matar até o próprio filho Jonatas, jogou a lança ali sobre ele, ele desviou. Amém? Então, olha o que o sentimento de inveja, quando brota, quando floresce no coração, olha o que esse sentimento causa. Irmãos, isso é muito importante. Então, em nome de Jesus, que a inveja não venha tomar conta do seu coração. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo sempre faça morada no seu coração. Aleluias! Que ele faça morada, que ele preencha o seu coração, que ele preencha a sua mente, para que não sobre mais espaço para as coisas do mundo. Aleluias! Então, meus irmãos, essa foi a leitura de hoje.
é glorioso. Eu estou sendo muito edificado e eu tenho certeza que você também, porque a palavra do Senhor ela é maravilhosa. Aleluias. Então, um forte abraço, até amanhã, se assim Deus nos permitir. Que o Espírito Santo sempre faça morada no coração de cada um de vocês. Tchau, tchau.